Tenha a palavra. Aleluia. Olha o que diz. Ó, manchei a Bíblia de óleo aqui, tá? Vou estar mais ungido ainda. Olha o que diz o texto. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e nada há que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Toda vez que eu leio esse texto, eu gosto muito de meditar nesse texto, eu gosto muito de parar em algumas coisas, e eu gosto muito de frisar nesse texto, de começar a partir do versículo 3, que diz: proibindo o casamento. Certa vez eu estava na padaria para comprar pão, e eu achei interessante que essa parte, ó, proibindo o casamento, o tal do povo tem um tal de falar assim: quem amigado é, casado é. E eu cheguei bem na hora que eles estavam falando isso, eu perguntei: mas onde está na Bíblia isso? Rapaz, levou um susto. Ele levou um susto. Eu falei assim: eu não sei qual parte na Bíblia está. Eu falei assim: não, porque eu não me lembro de ter visto isso na Bíblia dizendo que quem amigado é, casado é. Então são umas coisas que são apostasia dos últimos tempos, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos, ou seja, dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usar deles com ações de graça, ainda colocando, trocando. Então nós chegamos numa época que nós chegamos no tempo da apostasia da fé. Nós chegamos no tempo dos falsos profetas, daqueles que falam: mas Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, e Deus olha lá de cima, cá embaixo e fala assim: mas eu não falei nada. Aí quando nós pegamos aqui a parte 4, que fala, versículo 4: porque toda criatura de Deus é boa, e nada há que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Versículo 5: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Sabe o que eu acho interessante? Toda criatura de Deus ela é boa, mas quando entra o espírito do engano, aí acabou. Mas o que a palavra de Deus nos faz? A palavra de Deus nos alerta, a palavra de Deus nos mostra que o caminho é um só. O caminho é um só. A Bíblia não foi mudada. Se a Bíblia fala pode, pode. Se a Bíblia fala que não pode, não pode. Não adianta dar o famoso jeitinho brasileiro. Com Jesus não tem essa de jeitinho brasileiro. Com a palavra de Deus não tem essa de jeitinho brasileiro. É proibido, é proibido. E o que começando agora, vamos lá para o versículo 1. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: mas o Espírito, aí destaca, expressamente, e outras traduções falam, outras traduções mais modernas, vem escrito assim, claramente, diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. As pessoas vão deixar de ter fé. Mas podemos falar assim, estão já nessa parte, apostando da fé, dizendo que não precisa mais, dizendo que Deus ele é amor. Eu gosto muito dessa frase, Deus ele é amor.
Mas sabe o que eu acho interessante? Deus é amor. Mas quando foi para destruir Sodoma e Gomorra, Ele destruiu do mesmo jeito. Quando foi para acabar com o mundo, com água, acabou do mesmo jeito. E Deus é amor. Só que Ele é amor, mas Ele também é justiça. Mas o que as pessoas estão pregando? Não! Venha como estás e fique como estás. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala, venha como você está. Nem muito destaca, a gente fala assim, ó, venha como você está, mas você vai ficar. Nem isso que a Bíblia fala, claramente. Mas a Bíblia nos ensina que a gente tem que nos transformar. E a Bíblia fala, transformar. E o interessante aqui, parte B, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônios. Eu acho interessante essa parte, doutrinas de demônios. Eu achei interessante uma abençoada, aí não precisa nem falar o nome, disse que vai abrir a própria igreja. E armou 12 apóstolas. Vai ter 12 apóstolas. Aí eu acho interessante que a roupa que a pessoa estava, eu falei assim, misericórdia. Já dá para saber como a igreja dessa pessoa vai ser. Mas aí o que as pessoas fazem? Quando quer abrir uma igreja que pode tudo, falar assim, mas Deus me mostrou isso. Deus não mostra para a pessoa viver no pecado. Deus mostra que a pessoa está vivendo o pecado e fala assim, meu filho, muda isso. Mas o que as pessoas estão ensinando? Porque eles estão dando ouvido a espíritos enganadores, a espírito que diz, você não precisa mudar, você não precisa de ninguém, você não precisa de ninguém, você só precisa acreditar em você mesmo, porque você mesmo pode. Mas o que a Bíblia fala? Sem mim nada podeis fazer. Como pode ser que eu só preciso de mim mesmo, se a Bíblia fala que sem mim nada podeis fazer? Ou seja, Jesus fala, sem mim nada vocês podem fazer. Mas o que o mundo ensina? Você pode fazer tudo confiando em você mesmo. Mas a Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem. Ou seja, maldito eu confiar em mim mesmo. Eu não posso confiar em mim. Eu tenho que confiar em Deus. Eu não posso confiar, se eu entrar no carro, eu não posso confiar no carro. O freio pode falhar. O freio pode falhar. Ninguém pode confiar numa máquina. A máquina falha. Eu achei interessante aqui, o bispo ligou o notebook, ligou o projetor, mas deu uma falha por conta de um cabo. É culpa do Francis. Ou seja, o cabo falhou. O cabo falhou. Ou seja, a confiança nossa é só em Deus. Eles fazem um avião maravilhas, mas um passarinho derruba um avião. Um raio pode derrubar um avião. Um vento mais forte pode fazer o avião desestabilizar e derrubar. O que aconteceu lá em São Paulo? O avião caiu. O que derrubou um avião? O gelo. O gelo derrubou o avião. O gelo pesou as asas, o avião foi lá. E o avião é seguro, um ATR. Um ATR seguro. Um ATR é seguro. Mas ele, por conta de um gelo nas suas asas, ele rodou em parafuso e colidiu com o chão e matou aquelas pessoas todas. Porque nós não podemos confiar em máquinas, nós não podemos confiar no ser humano. Tudo que eu for falar, eu tenho que falar mediante a palavra, eu tenho que falar mediante a Bíblia. E eu aprendi uma coisa: se foi o próprio Deus que revelou a palavra, como é que o próprio Deus vai falar contra a própria palavra? Se a Bíblia está dizendo,
não adultere. Aí quer dizer então que Deus vai falar comigo no ouvido: meu filho, você pode adulterar. Mas como assim? Se a Bíblia está falando não adulterarás. Então só por aí nós vemos que são espíritos enganadores, espíritos que falam coisas para enganar o ouvido. Aí o versículo 2: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Ou seja, como eu ouvi uma pessoa da minha família dizer certa vez, falar assim: olha, eu minto tão bem que eu acredito na mentira. Aí eu falei para essa pessoa: pois é, o dia que você falar a verdade, eu não vou acreditar. Porque se você mente tão bem, você acredita na mentira. Porque cauterizou a mente. A pessoa, quando cauteriza a mente, ela pode ler essa palavra aqui, pode ler a Bíblia, mas não adianta. Se ela acredita na verdade que não é verdade, não tem jeito. Porque nós vivemos numa época que o certo é errado e o errado é certo. O errado é certo aí no mundo. O errado está certo. Eu me lembro mesmo, o homem pulou a roleta dentro de 608. Quem pega 608 sabe. O povo pula a roleta, que é uma beleza. Aí o cara veio falar comigo, falou assim: eu só ando de vez em quando, eu tenho que pular a roleta mesmo. É ou não é? Eu falei assim: não é não. Você tem que pagar a passagem. Ele olhou para minha cara e disse: como assim, senhor? Está errado você pular essa roleta aí, ué? Você quer estar certo? Você quer que eu apoie o errado? O cara disse que ia me dar um soco na cara. Eu falei com ele: você vai me dar um soco na cara porque eu estou falando a verdade? Você está errado. Se o ônibus precisar dar uma freada, você está pulando a roleta, você voa lá no para-brisa, quebra o para-brisa do ônibus, sai do outro lado, você perdeu a razão. Você vai processar a empresa vai estar lá filmar, já estava pulando a roleta. Pronto, perdeu o processo. Mas na cabeça dele ele estava certo, porque cauterizou a mente. E quando a pessoa cauteriza a mente, é o que muito está acontecendo aí. Quantas igrejas estão surgindo aí? Pessoas que falam assim: não, mas Deus, Ele é amor. Deus sabe da minha condição. Deus sabe que eu não faço por querer. Faz sim. É assim. Porque esse aqui é o manual. Eu achei interessante, esse menino pegou o manual do projetor, olhou lá no manual tirando uma dúvida. Isso aqui é o nosso manual. Então se a gente tem alguma dúvida, o que a gente vai fazer? Vai abrir a Bíblia. Vai abrir, vai examinar, está aqui. Sabe? Está aqui. Todos os pregadores que já vieram aqui, eu já abri a Bíblia e já olhei assim, ó. Eu fico olhando, fico acompanhando, ver o que o cara está falando. Se eu falar uma coisa, mas peraí, aqui está escrito uma coisa, o cara está falando outra, aí eu já destaco. Olha, errou nisso aqui. Não é assim? Porque Bíblia é Bíblia. Eu não posso mentir a palavra de Deus. Eu não posso adulterar a palavra de Deus. Se a palavra de Deus proíbe, proíbe. Se a palavra de Deus deixa, deixa. Tendo cauterizado a sua própria consciência. É o que as pessoas estão fazendo. Pela hipocrisia de homens. É uma hipocrisia tão grande que está tendo aí. Ah, mas pastor, sabe qual que é o meu conselho para uma pessoa? Uma pessoa que quer entrar numa igreja evangélica? Olha uma coisa. Se a igreja está inchada.
Se a igreja tem muita gente, você olha, vai, peraí, você entra com calma. Se a igreja prega salvação, você fica lá. Se a igreja não está pregando salvação, você sai fora. Porque se você chega na igreja, a igreja está cheia demais. Peraí, você já fica preocupado, porque aonde é pregado salvação, não é lugar cheio, não é lugar que enche, porque é pregado a salvação. Aí o bispo colocou aqui interessante, Números 23, 11. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sabe por quê? Eu acho interessante, lá em 1 Pedro, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. 1 Pedro, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, me ver aqui o texto aqui, eu sei que está em Pedro, mas como eu não sei de cor a Bíblia, não sei de cor, é o texto que fala assim, acho que ou é Pedro ou é João que fala assim: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficaria conosco. Porque os falsos profetas saem de lá do mundo? Não. Os falsos profetas saem do meio do povo verdadeiro. É que saem os falsos profetas. Os que falam mentira. Os que falam mentira. Os que falam aquilo que agrada o ser humano. E nós devemos. 1 João? 2,19? Isso. 1 Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo 2, versículo 19, fala assim: saiu de nós, mas não era de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto era para que se manifestasse que não são todos nós. E vós tendes a unção dos santos, sabeis tudo. Então assim, os falsos profetas, os que querem adulterar a palavra de Deus, os que querem cauterizar a mente. E sabe o que eu acho interessante? Quando a pessoa sai do evangelho que prega a verdade e monta a sua própria congregação dizendo que aquele pastor que prega a verdade está errado, porque o pastor que prega a verdade, ele não está preocupado se a igreja vai estar cheia ou vazia, porque ele sabe que ele pregando a verdade vai ficar só os poucos, porque a peneira passa. Peneira areia para você ver, o que é fino passa, mas aquele que está inchado, aquele que está grosso, ele fica retido na peneira. E é isso que tem acontecido nas igrejas, as peneiras têm passado. A peneira vai passando, então aquele que está inchado, aquele que quer, sabe, ele quer trazer a Bíblia para ele quer justificar o próprio erro, ele quer ensinar o outro que ele não está errado. Então ele está assim, ó, inchado. Aí na hora que Deus passa a peneira, ele fica retido na peneira. E quando a gente peneira a areia, o que a gente faz com aquilo que ficou na peneira? A gente joga fora. É o próprio Deus tirando. É o próprio Deus tirando. Ele vai passando a peneira, vai peneirando. Aquele que está, ó, leve, como diz o outro, aquele que tirou o eu, aquele que arrancou o eu, aquele que está vivendo por Cristo, ele passa pela peneira, tranquilo. Mas aquele que quer viver, ó, só o si mesmo, aquele que quer pegar a Bíblia e falar assim: eu estou certo, eu vou para o céu, e você não vai. Sabe aquela pessoa assim, ó, narizinho em pé, que fala assim: eu vou para a igreja e eu sou salvo,
sabe? É aqueles inchados. Porque aquele que está inchado, ele declara: eu já estou salvo. Mas aquele que está assim, buscando a salvação todo dia, ele fala assim: ó Deus, tem misericórdia de mim, salva a minha alma. Aí por isso que vem aquele texto, né, bispo, que fala assim, de dois que subiram no templo, para nós encerrar aqui. Dois que subiram no templo, um dizendo: ó Deus, graça eu te dou, porque não sou como os demais. Aí o outro subiu e falou, só batendo o peito: ó Deus, tem misericórdia de mim. Ele se esvaziou, mas o outro se encheu de si. E é o que nós estamos vendo: pessoas cheias de si mesmo, amantes de si mesmo, como está lá também Timóteo, homens corruptos, homens, só para nós ler aqui, para nós entendermos aqui, nós lemos 1 Timóteo 4, não foi? Aí lá em 2 Timóteo capítulo 3, aí apóstolo Paulo ainda fala com Timóteo: sabe porém isto, que virão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia desses, afasta-te. Aí no versículo 7 fala que aprende sempre, mas nunca pode chegar ao conhecimento. E como Janes e Jabes resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos, repóbicos quanto à fé, não irão porém avante, porque todos serão manifestos o seu devaro, como foi o daqueles. Então não adianta, eles vão enganar aqui, mas sabe quem é enganado? Sabe quem segue esses? É só quem não examina aqui, ó. Porque examinai as escrituras, cuidai de ter nelas a vida eterna. Examinai as escrituras. Sabe quem está sendo enganado? É quem não examina isso aqui, ó, a Bíblia. É só quem cai na lábia desses que cauterizados a sua mente. Só isso. Nessa tarde, Deus tirou essa tarde para mim, para você, para nos ensinar, para nos alertar. Nós só vamos ser enganados se nós não examinar aqui, ó. Porque antes de acontecer isso tudo, né, bispo? Deus já tinha escrevido aqui, ó, falando sobre tudo que ia acontecer. Sabe? Tudo. Está aqui. Está aqui. É o interessante. Antes de acontecer, está tudo aqui. Mas só vão atrás dessas revelações, como eu falava no canal. Falei assim, olha, se você vai correr atrás de revelação, você vai correr atrás dos profetas da revelação do Pix, das pessoas que revelam o CPF, pessoa que fala a tua vida inteira, mas a maior revelação. Ah, pastor, Deus não revela? Revela sim, Deus revela. Mas se você abrir a palavra aqui, você vai ver muita revelação. E como diz o bispo, eu abri a Bíblia e vi um tanto de erro em mim. Como diz o bispo, por isso o bispo, eu abri a Bíblia e vi um tanto de erro em mim. Mas que fique essa palavra para a nossa meditação nessa tarde, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. O bispo quer falar algo? Não? Quer acrescentar algo? Tirar algo? Colocar vírgula em algo? Ou ponto final? Vou por acaso colocar compressa no dedo. Eita, glória! Vamos colocar de pé. Vamos entregar o culto nessa tarde. Lembrando que amanhã tem o segundo elo da campanha do peixe. Multiplicação dos peixes. Aleluia, Jesus. Vai ver multiplicação, não, Senhor Jesus. Eita,
glória. Vamos orar neste momento. Em nome do Senhor Jesus. E se a transmissão tiver caído, a culpa é do Francis. Soberano Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entrego, Senhor, da tua presença esse culto, meu Pai, nessa tarde. Eu te peço que o Senhor venha receber esse culto, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. O Senhor venha nos levar em segurança e paz para a nossa casa. Nos dá, meu Deus, um final de tarde abençoada, um início de noite abençoado, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos guardar, nos livrar de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja na vida de todos, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja diga amém. E graças a Deus. Está terminado. Demorou para acabar porque a culpa é do Francis. Agora a culpa sempre é do Francis.